Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Adriana Paulina, sou psicóloga e atuo nas áreas clínica e organizacional. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que fica disponível por aqui. Então curte, comenta e compartilhe esse vídeo e me ajude a chegar ao maior número de pessoas que podem estar precisando de ajuda no sentido de entender o que pode estar acontecendo com elas. E elas possam buscar ajuda através disso. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Os transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente ou distimia, que já tem um vídeo aqui no canal falando a respeito. A distimia também é conhecida como o transtorno do humor irritável, tá? Por uma característica que é a irritação mais frequente. Transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica. Embora tenham vários tipos de transtornos depressivos, nós vamos falar hoje do clássico, que é o transtorno depressivo maior. Representa a condição clássica, né? Ele é caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração. Embora a maioria dos episódios dure um tempo consideravelmente maior, envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções neurais, o diagnóstico baseado em um único episódio é possível também, embora o transtorno seja recorrente na maioria dos casos. A atenção especial é dada à diferenciação da tristeza e do luto normais. O luto pode induzir grande sofrimento, mas não costuma provocar um episódio de transtorno depressivo maior. Quando ocorre em conjunto a tristeza do luto com o episódio depressivo maior, os sintomas e o prejuízo funcional tendem a ser mais graves. O prognóstico é pior comparado com o luto que não é acompanhado de transtorno depressivo maior. A depressão relacionada ao luto tende a ocorrer em pessoas com outras vulnerabilidades a transtornos depressivos. Para ser considerado transtorno depressivo maior, é preciso apresentar 5 características durante o período de 2 semanas, sendo eles: humor deprimido, acentuada a diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Por exemplo, uma alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês, ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observáveis por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Fadiga ou perca de energia quase todos os dias. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada que podem ser delirantes, quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Capacidade diminuída para pensar, se concentrar ou tomar decisões quase todos os dias, por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas. Pensamentos recorrentes de morte, não somente o medo de morrer, mas ideação suicida, recorrente sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Os sintomas depressivos também se apresentam como resposta de uma perda significativa, por exemplo, um luto, uma ruína financeira, perdas por desastres naturais, uma doença médica grave ou por incapacidade. Podem incluir os sentimentos de tristeza intenso, ruminação acerca da perda, insônia, falta de apetite, perca de peso, que podem se assemelhar a um episódio depressivo, embora tais sintomas possam ser entendidos ou considerados apropriados à perda.
A presença de um episódio depressivo maior, além da resposta normal a uma perda significativa, também deve ser cuidadosamente considerada. Essa decisão requer inevitavelmente o exercício do julgamento clínico, baseado na história do indivíduo e nas normas culturais para a expressão de sofrimento no contexto de uma perda. A agitação ou retardo psicomotor devem ser suficientemente graves a ponto de serem observáveis por outros, não representando meros sentimentos subjetivos. A diminuição da energia, cansaço e fadigas são muito comuns. O indivíduo pode relatar fadiga persistente sem esforço físico, mesmo as tarefas mais leves parecem exigir um esforço substancial. Pode haver diminuição na eficiência para realizar tarefas. O indivíduo pode queixar-se, por exemplo, de que se lavar e se vestir pela manhã é algo exaustivo e pode levar o dobro do tempo habitual. A procrastinação, no período em que a pessoa está com uma crise depressiva, é muito comum também. O sentimento de desvalia, a culpa associada com o episódio depressivo maior pode incluir como avaliações negativas e irrealistas do próprio valor, preocupações cheias de culpa ou ruminações acerca de pequenos fracassos do passado. Esses indivíduos frequentemente interpretam mal eventos triviais ou neutros do cotidiano, como evidências de defeitos pessoais e têm um senso exagerado de responsabilidade pelas adversidades. Muitos indivíduos relatam prejuízo na capacidade de pensar, concentrar-se ou tomar decisões. Essas pessoas podem mostrar-se facilmente distraídas ou queixar-se de dificuldades de memória. Os indivíduos com atividades acadêmicas ou profissionais com frequência são incapazes de funcionar de forma adequada. Em crianças, uma queda abrupta no rendimento escolar pode refletir uma concentração pobre. Em indivíduos idosos, as dificuldades de memória podem ser a queixa principal e ser confundidas com os sinais iniciais de uma demência ou pseudodemência. Quando o episódio depressivo maior é tratado com sucesso, os problemas de memória frequentemente apresentam recuperação completa. Pensamentos sobre morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio são comuns. Esses pensamentos variam desde o desejo passivo de não acordar pela manhã, ou uma crença de que os outros estariam melhor se o indivíduo estivesse morto, até pensamentos transitórios, porém recorrentes, sobre cometer suicídio ou planos específicos para se matar. As pessoas mais gravemente suicidas podem ter colocado seus negócios em ordem. Por exemplo, atualizaram o testamento, pagaram as dívidas, podem ter adquirido materiais necessários, por exemplo, corda, arma de fogo, e podem ter estabelecido um local e momento para consumarem o suicídio. As motivações para o suicídio podem incluir desejo de desistir diante de obstáculos percebidos como insuperáveis, intenso desejo de pôr fim a um estado emocional extremamente doloroso, incapacidade de antever algum prazer na vida ou o desejo de não ser uma carga para os outros. A resolução desses pensamentos pode ser uma medida mais significativa de reduzir os riscos de suicídio do que a negação de planos suicidas. Alguns fatores que contribuem para o prognóstico da depressão: afetividade negativa ou neuroticismo, experiências adversas na infância, como eventos estressantes na vida. Familiares de primeiro grau de indivíduos com transtorno depressivo maior têm 2 a 4 vezes maior risco de desenvolver a doença que a população em geral. Essencialmente, todos os transtornos mentais não relacionados ao humor aumentam o risco de um indivíduo desenvolver depressão. Em relação ao gênero, há uma prevalência maior no sexo feminino. Não existe diferenças claras entre os gêneros em relação aos sintomas, o curso, a resposta ao tratamento ou consequências funcionais. A disparidade na taxa de suicídio por gênero não é tão grande entre aqueles com transtornos depressivos quanto na população como um todo. Muitas das consequências funcionais do transtorno depressivo maior derivam de sintomas individuais. O prejuízo pode ser muito leve, de forma que muitos daqueles que interagem com o indivíduo afetado não percebem os sintomas depressivos.
O prejuízo, no entanto, pode se estender até a total incapacidade, de modo que a pessoa deprimida é incapaz de dar atenção às necessidades básicas de cuidado consigo mesma, ou fica muda ou catatônica. Entre os indivíduos atendidos em contextos médicos gerais, aqueles com transtorno depressivo maior têm mais dor e doença física e maior redução no funcionamento físico, social e de papéis. Vamos saber agora como que você faz para ajudar as pessoas que estão com depressão e que estão tão próximas de você. Quando você quer ajudar alguém com depressão, a primeira coisa que você precisa fazer é mantenha a calma. Por quê? A situação é difícil, é confusa para todo mundo. Mais do que nunca é preciso ter calma. Desesperar ou perder a paciência com a pessoa ou com você mesmo não vai ajudar. Acolha a pessoa. Deixe de lado comentários como: se você não fosse tão emotivo, não estaria passando por isso. A hora é de compreender a magnitude dos sentimentos e como eles impactam a vida de quem está sofrendo. Perceba quais são os valores mais importantes para ela e trabalhe com isso. Não se coloque como referência de comportamento. É preciso policiar-se para não colocar a si mesmo como referência. Por exemplo, não descreva uma situação que não lhe afetou emocionalmente, nem espere que o outro se sinta e se comporte do mesmo jeito que você. Acolher é entender que cada um tem o seu próprio tempo e seus valores. O que funciona para uma pessoa nem sempre pode funcionar para outra. Escute e responda com base no que a pessoa está falando. O diálogo é extremamente importante. Fique atento para não somente falar. Nunca deixe de escutar e estar atento ao que o outro tem a dizer. Responda de acordo com o rumo da conversa. Tente fazer a pessoa refletir sobre a situação atual em que ela se encontra. É necessário encorajá-la a pensar no futuro, seus objetivos, seus desejos. Isso faz com que ela queira caminhar até eles. Demonstre vontade de ajudar. Não fique com pressa e não demonstre impaciência. Estar presente no momento importa mais do que estar em qualquer compromisso. Não diga não. A negação do problema psicológico que a pessoa está enfrentando pode atrapalhar bastante. Não a contrarie negando ou minimizando o que ela sente. A hora não é apropriada para sermões e brigas. Se não tiver o que dizer, apenas fique em silêncio. Leve ajuda até a pessoa em vez de esperar que ela procure por si própria. Para quem está em um quadro de depressão profunda, procurar ajuda é muito difícil. Por isso, muitos não fazem. Jogar tudo nos ombros de quem está passando por uma crise é injusto e cabe também aos amigos e familiares a responsabilidade de dividir os problemas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste conteúdo, curte, comenta, compartilha e divide com seus amigos todo o conhecimento que você acaba de adquirir. Eu te vejo numa próxima.